Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. É um grande prazer ter aqui, nessa ocasião, o professor Pierre Salamat, que vai nos brindar aqui com uma palestra sobre financiarização e trabalho. Eu acho que todos conhecem aqui o professor Pierre Salamat, uma personalidade importantíssima aqui no nosso meio. Escreveu recentemente um livro que ainda não foi traduzido para o português, mas acho que será logo traduzido, que é As Economias Emergentes Latino-Americanas entre Cigarras e Formigas, né? E então eu vou passar a palavra para o professor Pierre Salamat, é professor da Universidade, professor emérito da Paris 8 e também Paris 13, Paris 13 e 13, Paris 13, isso. Paris 13 e do Centro de Estudos de Economia Paris Nord. Bom, vou passar a palavra para o professor Pierre Salamat, dizer da nossa satisfação de tê-lo aqui, e depois quem coordenará aí as perguntas e o nosso debate vai ser o professor Dari Krain. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e a presença de todos aqui. Muito obrigado a você. Sempre eu queria agradecer a gente para participar deste seminário. Então, queria agradecer a toda a gente que me convidou a este seminário. Para mim, uma ocasião para apresentar algumas ideias que me parecem bastante importantes sobre as relações que podem existir entre, de um lado, o mercado financeiro, o que se chama mais precisamente a financiarização, e, de outro lado, o mercado de trabalho. Em primeiro ponto, queria também, antes de entrar diretamente no assunto, queria que, até agora não é importante, queria pedir desculpa por minha portunhol. Não tenho uma grande capacidade de falar muitos idiomas, e vou fazer tudo o que poderei para que o assunto seja claro, e se tem problema, pedir a nossa amiga de ajudar-me. E se não, vou tentar imediatamente de fazer toda a palestra em português. Bem, como disse, me lembro que antes da grande crise que surgiu em 2007 e 2008, e aqui em 2009, geralmente a gente pensava que o funcionamento do setor financeiro era completamente independente do funcionamento do mercado de trabalho. A saber que o que parecia, mas finalmente, é que o dinheiro tem a grande capacidade de produzir o dinheiro sem efeito sobre o trabalho. O que quer dizer é que, a causa da globalização, era bastante difícil de analisar quais são as relações que podem existir entre, de um lado, aumento do lucro da finança e, do outro lado, o fato que, efetivamente, o salário tem alguns problemas que aparecem também, o que se chama uma precarização mais forte, uma flexibilidade, etc. A gente pensava, então, que você tem, de um lado, o mercado do trabalho e, do outro lado, o mercado financeiro. Há uma exceção. A exceção era a seguinte, a saber que, muitas vezes, antes da crise, quando uma grande empresa devia despedir alguns de seus trabalhadores, imediatamente depois a bolsa de valor, a valor de ação da empresa, conheceram uma subida bastante forte. E teve uma postura da parte do sindicato pedindo que
se prohíbe lo que se llama en francés, no sé cómo se dice en portugués, el licenciamiento boursier, a saber, los despedidos que ven precisamente del funcionamiento de la bolsa de valor. Es la única excepción. A un nivel teórico, por los economistas, você tem mercado de trabalho e você tem, do outro lado, mercado financeiro. Você não tem tentativa de fazer relações entre os. Com a crise, e a crise dura, até agora não se superou, com a crise, então, o que se passa é que há mais gente que está apresentando que, efetivamente, o funcionamento do sistema financeiro implica, hoje, o que se chama financiarização. Nós vamos definir a financiarização, que é importante de bem precisar o que significa um termo como financiarização. De uma geral, a financiarização, a saber, o peso mais grande hoje dentro da decisão dos empresários, da questão financeira, a financiarização tem relações, não sabemos exatamente como, tem relações sobre o funcionamento do mercado de trabalho. Bem, hoje não se trata de uma questão proibida. Há gente que está trabalhando sobre este tipo de tema. É difícil, é um tema difícil porque precisamente tem dois problemas. O problema teórico da questão do valor, de onde vem o valor. E o segundo problema é que não podemos hoje discutir só a partir do caso de um país, devemos falar a partir da globalização. E isso é bastante difícil. Bem, segundo ponto, dentro da introdução, é que geralmente hoje, muita gente pensa que efetivamente a financiarização é a parte mais perversa que pode existir, a saber que a financiarização nos países avançados tem efeito, mas não sabemos exatamente analisar isso, mas tem efeito sobre a evolução do salário, as formas de explorar a força de trabalho, a saber, a precarização, flexibilidade mais grande, etc., etc., etc. Então, a financiarização parece como a face mala da finança. O que quer dizer é que a finança tem duas caras. A primeira parece bom, a saber que se precisa finança para que se tenha investimentos, porque é cada dia mais complexo, processos de acumulação, etc., etc. E a segunda parte é a face mal, a saber que, perversa se diz também, a saber que a financiarização vai tomar um peso cada dia mais forte, cada mais grande e vai diminuir os esforços ao nível dos investimentos, em prejudício, então, dos investimentos. E em prejudício ao nível do emprego, ao nível do salário. Bem. O problema é o seguinte, para nós, é que a financiarização no Brasil, até pouco tempo, parece como uma financiarização feliz. Esse é um problema para um pesquisador. Uma financiarização feliz, ao contrário do que se passa nos países avançados. Por que feliz? Feliz porque você tem uma financiarização e também uma primarização da economia. Você tem, então, uma primarização, uma financiarização, e você tem também, durante bastante tempo, 5 anos, 6 anos, tem um aumento dos salários, você tem também uma diminuição das capacidades ociosas, você tem também um nível de emprego bastante alto. Então, todo o contrário do que se passa no país, por exemplo, ou na Alemanha, ou em Itália, etc., etc. Então, podemos pensar que, por quê?
estamos frente a una, ¿cómo se dice?, una financiarización feliz o no. Usé en mi texto que escribí por el seminario de Ontem y de Anteontem con la UGT, por la UGT, disculpe, CESITA, escribí un texto que se llama Financiarización, un tigre en papel, punto de interrogación, y punto tigre de papel con dentes atómicos. ¿Qué quer dizer? Por a gente que se lembre que se faz muito tempo, 40 anos atrás, teve uma discussão uma polêmica entre os chineses e os russos, acerca da força dos Estados Unidos. Os chineses, nesta época, estavam dizendo que a América do Norte é como um tigre em papel, significa que quase nada podemos fazer o que queremos fazer. Tigre em papel. A resposta de Rússia é: sim, verdade, é um tigre em papel, mas ele tem dentes atômicos. E acho que todo o problema da financiarização é exatamente o mesmo. Aqui parece como um tigre em papel, financiarização feliz. Mas todo o problema é saber se este tigre em papel tem ou não tem dentes atômicos. Acho que sim. E acho que hoje, desde um ano ou 2 anos, podemos ver efetivamente os primeiros efeitos negativos da financiarização. Não só da financiarização, vou mostrar depois, também da primarização da economia. A saber que o Brasil entra agora, a minha opinião, entra agora dentro do processo de, como se diz, um círculo vicioso. Um círculo vicioso que implica que, hoje, mudar de modelo significa precisamente ter uma postura frente à financiarização e frente também à primarização. E não fazer como se isso é nada. Hoje, fazer de tal sorte que efetivamente se tem uma retomada de taxa de crescimento, que se tem a possibilidade de aumentar os investimentos de infraestrutura, saúde, educação, etc., passa hoje por uma postura contra, a minha opinião, a financiarização. Um pouco como o que se passa na França ou outros países avançados. O que quer dizer, hoje, o aposto, não sei, desculpe o espanhol, é que por o Brasil, hoje talvez é a necessidade de aprender o que foi e o que é a financiarização nos países avançados. Bem, vou falar em primeiro ponto da financiarização em alguns países avançados. E depois vou tentar de falar um pouco mais longe, um pouco mais grande, da financiarização aqui no Brasil. Nos países avançados, me desculpa, se pode ver uma coisa interessante nesse quadro. São os dividendos que são pagados cada ano por os acionistas. Se pode ver que a evolução entre 2009, que é o ano da crise, e hoje é bastante forte, mais que 25%. Mais que 25%. E você tem, desculpa-me, são milhares de bilhões que se trata. Milhares de bilhões. Então, você pode ver que o peso dos dividendos é muito, muito, muito importante. Isso me parece importante a saber, porque isso traduz o que se chama, na teoria econômica, se chama a valor acionista. A valor acionista significa o peso, cada dia ou cada ano, mais forte da parte dos acionistas. Isso me parece importante porque quando se toma a decisão de investir ou distribuir dividendos,
dividendo, desculpe, o que se passa é que, muito frequentemente, se toma a decisão de aumentar os dividendos. O que quer dizer a coisa seguinte, é bastante importante, nós vamos ver depois, com um pouco de técnica, é que hoje não se pode dizer que existe uma relação simples entre lucro e investimentos. Você pode conhecer um aumento de lucro e um aumento de dividendo distribuído. Você pode conhecer uma queda de lucro e um aumento dos dividendos. Você pode conhecer um aumento de lucro e uma queda relativa ou absoluta, depende dos investimentos. Então a relação não é simples como antes, como dentro dos nossos modelos econômicos. Você deve pensar, atrás disso, o peso dos acionistas. E isso explica, de uma certa maneira, o fato que o peso dos acionistas é mais forte que antes. Isso explica o fato que é muito difícil hoje, nos países avançados, de pensar a longo prazo. Porque curto prazo é privilegiado. Longo prazo, vamos a ver. Como disse Keynes, amanhã todos vamos a falecer. Bem, é uma recuperação liberada de Keynes. E o que quer dizer é que não somente em questão de prazo, sino também uma questão de esforço ao nível da pesquisa. Se você não tem um nível de investimento bastante suficiente, é difícil de fazer pesquisa. E a exceção talvez da pesquisa aplicada. Bem, a pesquisa fundamental é difícil de fazê-la. E tudo isso vai implicar, em uma certa maneira, problema de competitividade. Antes de entrar dentro desse processo, se você quiser, discutir um livro que acaba de sair na França, que é um livro que foi escrito por economistas de esquerda, talvez entre aspas, mas não vale a pena de polemicar, que são por o que se chama a economia de oferta. Os livros se chamam Mudar de modelo econômico. O livro parte da observação que a França não tem uma grande competitividade. Bom, e o livro pensa que isso é o fato que os salários são demasiado altos. O salário direto, ou seja, o salário indireto, a saber, o pagamento da parte patronal, se diz dessa maneira, a parte patronal da segurança social, etc., etc. Então, a solução para obter mais competitividade e então ir ao paraíso, a saber, ganhar parte do mercado a nível internacional graças a uma competitividade melhor, e precisamente fazer de tal sorte que se corta para a parte importante do salário indireto e que se transforma esse tipo de salário indireto como imposto indireto. A saber, toda a gente vai pagar. Bom, por que não? É mais ou menos a política que hoje, no meu país, o presidente socialista está aplicando, mais ou menos, com um pouco mais de social. Bom, bem, o que me interessa é que todo o livro fala de competitividade e nunca fala de finança. Como se isso não existe mais.
a saber que todo problema de competitividad es un problema solamente de nivel de salario y no, por ejemplo, un problema de nivel de investimentos y sobre todo de productividad. O si se habla de productividad, si se habla de investimentos, debemos hablar de, precisamente, o fatto que os empresarios escogen dentro los lucros, aparte que se va o pagamento de dividendo y aparte que se va por los investimentos. No se habla de eso. Eso no existe. Ese tipo de cuadro no existe. O fatto que efectivamente durante los 4 últimos años tasa de crecimiento, por ejemplo, aquí, en Brasil, si me lembro bien, era más o menos de 9% cada año, más que tasa de crecimiento del PIB. Es igual que en otros países. Lo que quiere decir, esta cuestión que me parece bastante importante, no existe para mucha gente que piensa solamente que si un país tiene problema de competitividad es a causa del fatto que los trabajadores ganan demasiado. Si se analiza o que se tiene una discusión, en la mesa, en el almuerzo, estuvimos discutiendo de Piketty. Y Piketty hizo un análisis de la desigualdad bastante interesante. Y está diciendo que hay una cosa que no puede entender, por qué se analiza, aparte del lucro o aparte del ingreso, del trabajo, a partir no de la renta nacional, pero a partir del PIB. Y la verdad que muchas veces cuando se hace un análisis en términos de distribución funcional del ingreso, la renta, disculpe, es el PIB que se usa y no la renta nacional. Estamos hablando de eso por una cuestión bastante simple. Es una cuestión de contabilidad. ¿Se dice contabilidad? Es una cuestión de contabilidad nacional o de contabilidad privada. Cuando se toma a valor adicionado, el PIB es valor adicionado. Se puede decir la siguiente, es saber cómo se tiene una parte que son los ingresos de trabajo, una parte que viene los impuestos que son pagados por la producción, no directo o indirecto, por la producción, y otra parte son lucros. Eso es la definición. Pero, ¿qué significa lucro? Lucro a nivel del PIB y no a nivel de renta nacional significa, es un problema de contabilidad, significa que se incluye a parte de amortización del capital, a saber, los investimentos pasados que fueron ejecutados. Es verdad que eso es dinero, eso de nuestra manera es dinero. Y estamos hablando de eso porque si se usa la renta nacional y no del PIB, esta parte no existe, aparte de amortización. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que podemos ver muchas veces, en mi texto, hoy en francés, que hasta ahora va a ser traducido en poco tiempo, creo que lo que podemos ver es que hoy, muchas veces, incluido en un sector bastante de punto a nivel de la tecnología, como telecomunicación, hoy, muchas veces, aparte que se va
por o pagamento de dividendo é tão forte, que a parte que vai ser investida será pouco menos que as amortizações. O que quer dizer é, a partir desse momento, você tem a explicação que a taxa de investimentos é bastante fraca. O que quer dizer é que o que se usa por investimentos hoje é a parte que vem precisamente da amortização. É difícil, a partir desse momento, de prever o futuro. É difícil de fazer, de pensar novas tecnologias, de pensar novas, uma pesquisa que permite de aumentar de maneira suficiente a produtividade e que permite, então, de manter a competitividade com uma alta do salário. É impossível. Se você não tem dinheiro suficiente para investir, então é normal que a competitividade, al final de todo, queda. E que a única maneira de favorecer de novo a competitividade é de diminuir o salário, se não é possível, porque na França, em muitos países hoje, é impossível baixar mais. Então, há outra maneira. E a outra maneira se trata exatamente, como se diz, da mudança da organização do trabalho, a saber, mais flexibilização, a saber, você pode conseguir mais produtividade sem investir mais, somente na mudança da organização do trabalho. Se trata também com a multiplicação do trabalho de tipo, como se diz, não somente de tipo precário, sino também algumas horas cada semana. É uma forma de flexibilização que é a pior de todas. A saber se você tem a possibilidade de trabalhar só 10 horas e também cada semana e também, talvez, a semana próxima, 20 horas, etc. E não a capacidade de ter um trabalho com 40 ou 39 ou 35 horas de trabalho cada semana. Bem, no Brasil, desculpe, a conclusão de tudo isso para os países avançados é que estamos frente a um processo de uma tendência à exanação. Totalmente. Exanação. Estagnação. La prova. É um país maravilhoso. O ano passado, tivemos 0,7 de taxa de crescimento. Milagre. Este ano, talvez, a taxa de crescimento será 1 ponto. 1 ponto. Somos modestos. Somos felizes para obter 0,3 mais do ano passado. Quando se sabe o que se passa, por exemplo, em alguns países do mundo, como, por exemplo, países asiáticos, onde se fala de crises que vai chegar na China, porque passa de 10% a 6,5%, é do outro mundo. O que quer dizer é que quase todos os países da Europa têm taxas de crescimento que são entre 1 e 2 pontos. E se fala muito da força da Alemanha, ou da força de outro país, porque a diferença da França tem mais ou menos 1,5 de crescimento, não mais. E quase nada. O que quer dizer é que isso não tem nada a ver com a época dos anos 50, 60, 70 do tempo. Estamos frente a um processo de ruptura com o que se passou na década precedente. Isso, na minha opinião, isso é a conclusão simples do fato que existe uma voracidade dos acionistas hoje. E se traduz não somente por uma
posso falar sempre, que era absolutamente... Sì, migliorò, meraviglioso. Ottimo. Bem, segundo efeito da financiarização dos países avançados é o seguinte, a saber que a desigualdade dentro da distribuição da renda é mais forte que antes. Sobretudo por a gente que ganha, que sono o 1% e o 0,001 da gente mais rica ganha cada ano mais. E a diferença entre o que ganha essa parte da gente com os outros, então, é cada dia mais grande. A brecha agora aumenta muito. Isso por todos os países, incluídos os Estados Unidos, a França, etc. Então, estamos frente a um processo de desigualdade bastante especial, porque é um processo de desigualdade que tem dois extremos. Primeiro, a saber, os mais ricos, que ganham mais, e do outro lado, a gente que não tem trabalho, que cada dia mais pobre, ou a gente que trabalha de uma maneira precária, não? Que também ganha menos. Então, estamos frente a um processo que é difícil, que conhece tradução a nível político, que pode ser bastante perigosa. Depois, se vocês quiserem, você poderá discutir um pouco da situação, não só da França, sino da Inglaterra e outros países da Europa. Terceiro ponto, e vou acabar com os países avançados, é que até 2007, 2008, a financiarização permitiu em alguns países anglo-saxónicos, sobretudo Estados Unidos, uma taxa de crescimento mais forte que na França ou na Alemanha. Por quê? É interessante saber porque se usa um pouco aqui da mesma maneira. A saber, o que se passou nos Estados Unidos é que o fato que teve um enfraquecimento do salário, uma queda por muita gente do nível de salário, isso não implicou uma queda do consumo. Graças a quê? Graças ao crédito, aumento do crédito. Um pouco crédito. Um pouco como aqui em 2009. E interessante de ver que este tipo de crédito vão favorecer a produção de produto financeiro sofisticado. E tão sofisticado que vão virar como podre. E o produto financeiro podre vão permitir efetivamente que, a sua vez, você tenha uma financiarização mais forte e também que se mantenha o nível de investimentos e que, então, você pode ter um nível de crescimento mais forte que na França. Salvo que um dia chega e a pirâmide se quebra e isso é a crise que estamos pagando. Bem, vamos ver, então, um país como o Brasil, que é um país maravilhoso, que tem a capacidade de favorecer, aparentemente, uma financiarização feliz. Você tem uma grande capacidade. Podemos pôr o Brasil dentro do livro de recordo, não? Bom, o problema é que o milagre, entre aspas, vira de uma bastante rápida como uma miragem. Vou tentar explicar tudo isso. Se se toma a valor adicional, se você tem um processo de financiarização
um poder mais forte dos acionistas, um pagamento mais grande dos dividendos. Se você tem isso, e do outro lado, se é impossível ou difícil de baixar a parte relativa do salário, a causa de, por exemplo, aumento bastante importante durante os últimos anos, a exceção do ano passado, do salário mínimo, dos efeitos de contágio, do aumento do salário mínimo sobre os outros salários, e etc. Vamos ver depois, mais precisamente, tudo isso. Então, você tem um problema, porque a valor adicionada é a valor adicionada. Se deve aumentar o lucro em prejudício ao salário, e que isso não é possível de fazê-lo, então não se pode aumentar o lucro. Que merda! Sabe, é trágico. Não, porque a única maneira de favorecer o aumento de lucro que se vão para o pagamento dos dividendos é de baixar a parte, precisamente a parte de que? A parte de que se vai aos investimentos. Isso explica, por uma parte bastante grande, por uma causa bastante grande, o fato que a taxa de investimentos aqui é muito fraco. E você tem uma segunda causa que vai explicar precisamente o fato que a taxa de investimentos é bastante fraca. É se possível de tomar a 15? Depois, vou retomar a 6 depois. E se trata só de taxa de investimentos no Brasil, você conhece. Bem, você pode ver que a taxa de poupança é bastante fraca, vai diminuindo muito, e a taxa de como se diz, de investimentos não aumenta. Então, falando disso, devemos pensar também que o modelo econômico mudou. O que quer dizer? É que, por muitos países da América Latina, teve uma transformação bastante forte da lógica econômica. A saber que o peso mais grande hoje da China e a demanda mais forte da China de matérias-primas vai permitir efetivamente um processo de o que se chama reprimarização da economia. Você pode ver isso também na Argentina. Você pode ver isso também em Chile. Em Colômbia também. Não em México. Em México, a matéria-prima são os trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos. O que quer dizer? Que a partir desse momento você não tem exatamente o mesmo problema a nível de balança comercial. Durante muito tempo, sobretudo durante a época de Lula e o início de Dilma, não teve um problema de déficit da balança comercial. Graças ao fato que, efetivamente, muito dinheiro vieram graças à reprimarização da economia. Bom. E também muito dinheiro vieram também a causa do fato que o dinheiro chegou como investimentos diretos estrangeiros ou de portfólio. Então, as reservas aumentaram bastante e o que se passou é que, efetivamente, você conhece o problema mais que é que a taxa de câmbio se apreciou bastante. E a apreciação da taxa de câmbio é um problema para a competitividade de um país. É um problema. Incluído se os salários não aumentam, em dólar aumentam. E é mais difícil de exportar, é mais fácil de importar.
Então, não vale a pena de investir se é possível de ganhar mais dinheiro comprando, por exemplo, título de tipo bônus de tesouro, por exemplo. Ou de pôr seu dinheiro no setor imobiliário, etc., etc. Então, você tem duas especificidades que vão explicar o fato que a taxa de investimentos não pode subir de uma maneira significativa e que a taxa de poupança é, ao contrário, cai. Essa é que a financiarização de um lado e do outro lado a reprimarização. Bom, você pode, como se diz, a 6. Como tudo isso se traduz? Você tem, então, dentro do valor adicionado, uma incapacidade de aumentar de maneira relativa a parte do lucro em prejuízo ao salário. Mas você tem a possibilidade, dentro do lucro, de aumentar a parte que se vai à financiarização, pagamento de dividendo e pagamento de juros. E então, a parte relativa dos investimentos vai cair. E, no final, a taxa de investimentos não pode subir. Bom, bem. Como funciona o modelo? Quando se toma aqui a evolução das compras, que, de uma certa maneira, a evolução do consumo dos hogares. Você pode ver que se tem um aumento bastante importante do consumo. Bom, como resultado do aumento do salário, de uma certa maneira. E também do crédito. Bom, muito bem. Mas o que me interessa mais é de ver a segunda linha. A segunda é, precisamente, a evolução da produção da indústria de transformação. E você pode ver que não aumenta. Não aumenta. Como se traduz, então, isso? Se traduz como um processo de desindustrialização. E quando estou falando da desindustrialização, estou falando, mais precisamente, do setor da indústria de transformação. E não de toda a indústria. A indústria de transformação não tem capacidade de conhecer uma taxa de crescimento positivo. O que se passa a partir desse momento é que o fato que você está diante de um processo de financiarização e reprimarização, isso implica que, necessariamente, a balança comercial de produto industrial vai virar negativa, e vira negativa a partir de 2006 ou 2008, não sei, não me lembro bem. E o poço é um poço sem fundo, a saber que cada ano o déficit dos produtos industrial é mais forte. E pior de tudo, há únicas ramas, algumas exceções como Embraer, etc., são empresas, mas a única rama que tem até hoje um saldo positivo, não tão forte, um saldo positivo do produto industrial é os bens que se produzem com baixa tecnologia. E o déficit mais forte hoje é, sobretudo, por todos os produtos de alta e média tecnologia. É interessante isso porque, dessa maneira, isso significa que o Brasil não tem uma capacidade de prever o futuro, de entrar de uma maneira positiva no futuro. Porque ele tem a capacidade somente de produzir produto primário e também bens de baixa tecnologia.
E um produto de baixa tecnologia, amanhã, não será possível de continuar, porque a invasão dos produtos de Bangladesh ou outro país pode ser tão forte que não será possível de continuar a produzir isso. E está falando disso por uma outra razão, porque quando se fala da indústria de transformação, se fala também da composição da força de trabalho. Evidente que um setor que produz bens de alta tecnologia precisa mais que um setor que produz bens de baixa tecnologia, precisa mais de trabalho qualificado. Não estou dizendo que toda a gente que trabalha dentro do setor de alta tecnologia é qualificada, não. Mas a parte dos que são qualificados é mais forte dentro do setor de alta tecnologia que dentro do setor de baixa tecnologia. E isso vai, de certa maneira, a permitir de entender, por parte, não por todo, por parte do que se passa a nível da reestruturação da força de trabalho, a nível da reestruturação da força de trabalho, a nível do que se chama desafiliação e decalificação. O que quer dizer é que não é suficiente de dizer que estamos frente, como nos países desenvolvidos, estamos frente a um processo de precarização, de mais flexibilidade, etc., etc. Sim, isso é verdade. Mas o que se passa também nos países, se pode ir a 27. É um gráfico interessante. Não, gráfico. Ah, sim, muito bem. Não é um quadro, desculpe. O que podemos ver é o seguinte. Você se lembre que estava falando antes que aumento do salário vem de aumento do salário mínimo, dos efeitos de contágio. E também, a não ser que se tem uma outra coisa, talvez. E agora posso falar disso. Se chama um processo de desqualificação e um processo também de desafiliação. Aqui se trata todo o quadro por todo o Brasil, não só por a indústria de transformação. O quadro mostra a coisa seguinte. Como funciona o mercado de trabalho? Mas allá de todas as instituições, que são muito importantes, as regras de jogo, etc., você tem uma oferta e uma demanda de trabalho. Você não pode explicar tudo por a oferta e a demanda de trabalho, é verdade. Mas é importante de saber o que é a oferta e a demanda de trabalho também, dentro das instituições e das regras de jogo. A oferta de trabalho da parte dos trabalhadores é cada ano mais qualificado. Bom, quando se mede a qualificação a partir dos anos de escolaridade. Não estou falando da qualidade da escola, é um problema agora. Não, estou falando somente do fato que a gente queda mais tempo na escola que antes. D'accord? Bem, da parte dos empresários, a demanda de trabalho. Se a demanda de trabalho por o setor da um de um lado, outro do outro lado. E isso vai explicar o fato que a gente que sai da escola com 10 anos de escolaridade ou mais, não poderá encontrar um trabalho que vai corresponder a seu nível de qualificação. E se pode ver isso desta maneira, a saber, ou o que se chama a brecha, o hiatus, ou o rácio, se você quiser, não importa.
entre a gente que por exemplo, que estuve na escola durante, por exemplo, 8 anos até 11 anos, frente a gente que ficou na escola entre 4 anos e 7 anos, você pode ver que a evolução da renda, o ratio de evolução da renda, vai diminuir a parcela. A parcela, se diz? Parcela? Relação tá bom. A relação, bom. Você não disse ratio é latina, não é francesa. Bom, não importa. Por exemplo, no caso de 97, era 1,7, mais ou menos 64, e depois, em 2009, 1,38. Bom, se de um lado, o salário mínimo, que corresponde mais a gente que não tem qualificação, o pouco qualificado. E do outro lado, você tem uma impossibilidade para a gente que tem um nível de qualificação de obter um emprego que corresponde a seu nível de qualificação. Se você tem este tipo de processo, é lógico que, efetivamente, aparece uma diminuição da desigualdade entre os salários. Isso poderia parecer muito bom, porque este país é um país que conhece um nível de desigualdade bastante forte, verdade? Mas isso é também a consequência do fato que a entrada do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho não é boa, é perigosa. E quero que amanhã vai chegar, e chegou, é que, como em meu país, se se faz nada a nível da financiarização e a nível da primarização, então, a única maneira de obter uma competitividade mais grande será de diminuir o salário. De diminuir o salário, incluindo o salário indireto. E é o que se passa em muitos países. Não se pode superar o problema da competitividade no Brasil com um esforço a nível da produtividade. Ao nível da produtividade, a taxa de crescimento da produtividade é muito, muito fraco aqui. Se se faz uma comparação com os países avançados e também com os países asiáticos. E se lembre que os esforços da pesquisa frente ao PIB, aqui é somente um ponto, e quase nada. Em meu país, nada são 2,4. Em Coreia, são 3,6. O que quer dizer se não tem este tipo de esforço a nível dos investimentos? Se não se tem um esforço a nível da produtividade, então é normal, é lógico, mais que normal, é lógico que a única maneira de sair será depender cada dia mais da entrada de capitais de fora e de favorecer cada dia mais a competitividade graças a uma queda relativa no primeiro momento e depois absoluta no nível de salário. São as únicas maneiras. E o choque que pode chegar se a entrada de moeda, dinheiro, não vem de uma vez suficiente, poderia ser a volta do antigo sistema que se chama o sistema de pêndulo. Um sistema de pêndulo, a saber que se é possível de conseguir dinheiro de maneira suficiente, então, depreciação da moeda, crises, etc., etc. O que quer dizer é que a gente aqui está falando que se precisa de melhorar a saúde, de melhorar a habitação, de melhorar os transportes. É verdade. É verdade. Mas as únicas maneiras de fazê-lo é de mudar o sistema. Mudar o sistema significa
favorecer, a minha opinião, favorecer uma mudança do sistema tributário, de fazer de tal sorte que efetivamente o capital paga mais. Aqui o sistema tributário é regressivo, não progressista. E então, isso implica que, a minha opinião, que favorecer as condições de vida da gente, favorecer a aparição de infraestrutura mais decente, se pode dizer a palavra, implica de mudar de modelo e de desenhar de uma certa maneira que o peso dos acionistas, o peso dos exportadores de matérias-primas devem ser menor hoje que antes. Obrigado. Agradecemos aqui a exposição do professor Pierre Salamar, que se define também como um americanista, o latino-americanista, né? Já que tem uma preocupação muito grande com os destinos dos países da América Latina. Nós vamos abrir agora um espaço para levantamento de questões, ou reflexões, perguntas, e vamos fazer em forma de inscrição. E vamos pedir para o professor, talvez, responder em blocos, tá? Para a gente poder... 3 perguntas, então 3 perguntas, e depois nós passamos a palavra para o professor. Então, quem se candidata a se inscrever? Então, primeiro a professora Márcia Leite. Márcia. Claro. Bom, Pierre, primeiro eu queria lhe agradecer pela sua intervenção super interessante, que nos faz pensar em muita coisa do que está acontecendo aqui no Brasil, com temas que a gente vem trabalhando. E eu já tinha lido o seu paper, já tinha te ouvido lá na UGT, mas a gente não tinha tido ainda a possibilidade de conversar, né, de discutir. Eu acho que as suas reflexões trazem um conjunto de novas questões para a gente discutir, especialmente porque você traz um olhar que está muito calcado, digamos assim, num momento do processo de desenvolvimento capitalista, que é esse momento de um grande predomínio do capital financeiro, né? E as tendências desse processo, né? Quer dizer, o que isso significa sobre o trabalho, né? E com um olhar bastante crítico, né? No sentido de que as perspectivas são muito desalentadoras, né? São muito ruins. Então, eu tenho um conjunto de questões aí para a gente também pensarmos juntos, né? A primeira é a seguinte: quando você fala que nós estamos num novo momento do capitalismo, que é diferente do momento do estado do bem-estar social, etc. e tal, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: quer dizer, a humanidade já viveu, não é, um período anterior, como esse, em que o predomínio do capital financeiro foi muito grande, no final do século XIX, início do século XX, não é? E esse momento também foi super disruptivo em termos sociais, né? Acabou levando à crise mundial de 29, a 2 guerras mundiais, mas houve uma recomposição, né? Então, também a gente pode pensar que esse modelo, né, é um momento, né, e que pode ser reconfigurado, né? Em segundo lugar, tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte:
E em que medida a gente pode pensar, quer dizer, nós estamos falando em países capitalistas onde existe uma correlação de forças entre capital e trabalho, não é? E existe algum espaço, não é, para o movimento popular nacional, para o Estado nacional, não é? Em que medida a gente pode pensar isso aqui no Brasil? Porque eu também acho que o fato do mercado de trabalho no Brasil ter melhorado tanto nos últimos anos não se deve só ao fato de que a gente ocupava um determinado lugar aí nessa reestruturação internacional, mas ao fato de que há movimentos populares, há instituições populares, há um governo, né, que se comprometeu a fazer um reajuste do salário mínimo, enfim, né, uma correlação de forças, né, a luta de classes aí continua, né. E a outra coisa é o seguinte, quer dizer, o seu raciocínio é um raciocínio muito assim, olha, o caminho agora é esse, né, então não há muito o que fazer, né, isso esse conjunto, né, de fatores que você está levantando e que vão levar a uma precarização do trabalho, né, que vai estar levando a um processo de primarização da nossa economia, etc. e tal, é uma coisa determinante. Então, como é que a gente pode pensar, né, numa mudança desse modelo, a coisa que você colocou na sua fala final, né, tem que mudar o modelo diminuindo o peso dos setores acionistas, quer dizer, como é que isso seria possível num quadro, não é, em que tem tão pouca chance, não é, de influência, digamos, do movimento social, etc. e tal. Enquanto vou fazer uma questão, depois a próxima você faz. Vem aqui já que você levantou. Faça a sua questão primeiro. Minha dúvida tem que ver com o que a professora estava a falar agora. Qual é a viabilidade de essa mudança num contexto globalizado do processo da produção? Tem que ver com ou é fundamentado na deslocalização dos processos produtivos, e como você acha que o Brasil pode insertar-se, não, desculpa por meu portunhol também, pode se insertar ou mudar para ter mais industrialização, e como, para além disso, uma mudança de modelo, só podemos pensar no processo desenvolvista ou de modernização orientada a seguir ou a imitar os países que agora chamam desenvolvidos. Então, isso. Boa tarde, professor. Primeiro, queria compreender melhor a tua visão ou a tua tese de financiarização, porque na concepção que a gente aprendeu ou está aprendendo aqui na casa, que o processo de financiarização é mais um processo de valorização do capital. Portanto, não há capital bonzinho ou mauzinho, há o capital, né? O capital produtivo não é o bom e o capital financeiro não é o mau, mas sim a junção dos dois seria assim o capital, e a financiarização é mais um processo de valorização do capital. Então, queria compreender essa seria a visão realmente ou não.
Uma outra coisa, quando a gente fala no caso de Brasil, concordo no que disse a respeito dos nossos impostos, da nossa carga tributária, mas como é que nesse processo de valorização do capital, internacionalização e assim por diante, podemos ter um valor pela mão de obra no que diz respeito da seguinte maneira. Por exemplo, na semana passada, ou na outra, não me lembro, o Sindicato dos Metalúrgicos do São Bernardo, um dos mais importantes do país, juntamente com a Fávia, foi até o Guido Mantega, que é o ministro da Economia, e fizeram a proposta que se diz que é uma proposta alemã, né, de que nessa superprodução de automóveis, tal, essa coisa toda, que quando estivesse em alta, adquiriria mão de obra normalmente, e se quando estivesse em baixa, utilizaria o banco de horas, e a diferença do salário que arcaria seria o Estado. O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso sindicalismo perdeu força do ponto de vista de lutar pelos seus direitos do trabalho. E como é que a gente vai inserir essa discussão para os sindicalistas? Tá certo? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber se é possível ou não. Bom, vale a pena de retomar a definição de finanças. Sim, depois outras perguntas, né? Então, acho que 3 é suficiente para responder, e depois outras perguntas, não? Senão não vou responder a nada. Bom, vale a pena de retomar o conceito de financiarização. É diferente do peso do capital financeiro do século XIX, um pouco diferente. Mas depois vou responder sobre isso. A finança pode ser boa, e se precisa da finança. Me lembro, por exemplo, do livro de Karl Marx, faz muito tempo, ele falou de trabalho indiretamente produtivo, para dizer que, efetivamente, o trabalho do comércio, da finança, pode, efetivamente, permitir que a rotatividade do capital aumenta e a possibilidade de conseguir mais valor não, seja mais forte. Então, não se pode conceber, na minha opinião, não se pode conceber, efetivamente, o desenvolvimento do capital produtivo, sobretudo do capital produtivo tão sofisticado, sem pensar, como se diz em inglês, um package financeiro. Bom, então, a financiarização não é a finança. E a parte, talvez, que se pode dizer mala da finança. E a razão por que eu falei de a finança que tem 2 caras. Uma cara boa, que se precisa, e uma cara mala. A cara mal é que a finança se faz contra, precisamente, o desenvolvimento do lucro, que seja, se faz contra exatamente os investimentos. O que quer dizer? Vou dar um exemplo, que é diretamente da finança. O que se passou nos Estados Unidos? A gente beneficiou de um aumento do crédito. Era a condição porque o consumo aumenta, porque o nível de salário sofreu de uma queda ou de uma estabilidade nos Estados Unidos durante muito tempo. E estou falando somente do salário médio, mas a desigualdade entre os salários era tão grande que, efetivamente, a parte baixa do salário vão quedar. O nível de salário da parte baixa. Bom, mas o consumo era possível graças ao crédito. E que é interessante de ver é que
quando se faz o crédito, a gente, os banqueiros, não pensam em termos de esta pessoa ter a capacidade, o emprestador, ter a capacidade ou não de pagar. Não. O que interessa mais é que, se vou comprar uma casa, e esta casa tem um ativo. E para mim, banqueiro, o que me interessa é de construir a partir disso, e não a partir da capacidade do emprestador de reembolsar, se diz, reembolsar, de prestar dinheiro, porque este tipo de dinheiro vai favorecer o aumento de algum ativo que vão permitir a construção de produto financeiro, que vão permitir a valor a partir do nível financeiro. Então, é um funcionamento diferente. É um funcionamento diferente da economia, de uma certa maneira. Isso se chama financiarização. A financiarização é quando isso aparece contra, precisamente, os investimentos produtivos. E se pode entender a nível do PIB, do valor adicionado do PIB, frente dentro da divisão entre a parte que se vai ao pagamento de lucro e de juros e a parte que se vai para financiar os investimentos. Bom, depois eu vou tomar outra pergunta que você fez. Então, sobre o capital financeiro. Não. A obra de Bukharin, por exemplo, e Ferdinand, era muito interessante, porque era a transformação do capital produtivo em capital financeiro. A constituição do grupo financeiro a partir do grupo industrial. Tá. Essencialmente isso. E não a aparição do produto financeiro específico como os da financiarização de hoje. É uma questão que me parece diferente. Mas, de toda essa maneira, o que se passou é que as consequências da subida do peso do capital financeiro a final do século XIX foi a guerra. E depois, quando este processo de aparição de novo, nos anos 20, 30, do liberalismo, era uma época, 20 e 30, para os países avançados, era uma época de liberalismo. Né? Bom, de globalização, de uma certa maneira também. O que se passou é que a crise chegou, uma crise em 29. E a única maneira de superar a crise era também a guerra, de uma certa maneira, ou a preparação da guerra por os países de tipo Alemanha, não? E a aparição do estado de bem-estar. Estado de bem-estar, a saber que se desenvolveu bastante o que se chama hoje o salário indireto. É uma boa surpresa, de uma certa maneira, da crise dos anos 30. Bom, não é um mecanismo que chega de uma maneira natural. Ele chega porque corresponde a uma ruptura. É também um comportamento, exigência do povo, de nossa maneira, importante. E posso entender que quando você está falando de existe um espaço, não um espaço hoje, uma viabilidade. Acho que você usa a palavra viabilidade de uma outra política. A primeira maneira de responder, de contestar isso, é de usar a palavra de um poeta ou de um politólogo, dizendo, por exemplo, Gramsci, o poeta, esqueci, um minuto, para chegar de novo na minha cabeça, um poeta bastante importante na França, que disse, o poeta, o pessimismo da razão e o otimismo é odioso do coração. E a tradução de Gramsci será: o pessimismo da razão e o otimismo da vontade.
E acho que estamos frente a isso agora. Tudo parece completamente bloqueado, que parece que não tem saída. Mas acho que quando se analisa de uma mais precisa tudo o que se passa, incluído o que se passou, se faz um ano. Em muitos países, incluído nos Estados Unidos, com o movimento contra a desigualdade de distribuição da renda, como se chama o movimento? Como se chama em português? Maior distrito. Sim, não, se tem outra palavra para dizer isso. Isso é um movimento. Somos, exatamente. É interessante a palavra que se usa neste momento. Como? Yes, occupied, sim. A palavra era precisamente sobre a distribuição da renda. E, 1% contra 99%. Então, me parece que Tem que falar um pouquinho mais não funciona, tá? Não, falar um pouquinho mais próximo, que eles não estão ouvindo. eu não entendi o que você disse. Falar um pouco mais próximo do microfone. Comme ça? Alors, oh là là. Et après, non. Muitas vezes você, também eu, não? Você tem a impressão que nada muda. Mas acho que muitas coisas estão mudando. Muito mais do que você pensa. Porque você está vivendo o presente. E dentro do presente se tem o que se chama a banalização. E a grande força de mudança, você pode ver só se você está fazendo comparação com muitos países, por exemplo, a China, por exemplo, Vietnã, etc. Você pode ver que, efetivamente, a Coreia, este tipo de países conheceram também dificuldades e mudaram. Não estou dizendo que mudaram de uma boa, mas mudaram. Isso não importa mais. Bom, quais são alguns fatores de mudança? O primeiro ponto, o que agora sabemos, é que não se pode fazer, dentro da globalização, não se pode fazer uma diferença importante entre mercado interno e mercado externo. Não podemos falar como antes. Por exemplo, eu vou a favorecer o mercado externo, ou vou a favorecer o mercado interno. Não estou dizendo que a separação entre os dois não importa. Sim, importa. Mas você pode favorecer o mercado interno se você favorece também o mercado externo. O que quer dizer é que, não sei, antes, vimos que, por exemplo, o aumento do consumo se fez em prejudício da balança comercial do produto industrial no Brasil ou na França também. Isso quer dizer que favorecer o mercado interno sem favorecer o mercado externo, a saber, a competitividade, isso implica este tipo de problema e, a prazo, uma crise. Então, se você quer favorecer o mercado interno, e acho que devemos fazer isso, porque se precisa também incluir por razão ética, porque o nível de desigualdade é tão forte aqui que me parece lógico que, efetivamente, um aumento de salário, sobretudo por os menos qualificados, por os mais pobres, etc., se faça. Mas você pode fazê-lo se você também pensa que se precisa um melhoramento da produtividade do trabalho, um melhoramento do nível da infraestrutura. Isso passa por uma concepção do Estado que seja um Estado estratégico. Então, é a volta da política industrial, de uma certa maneira. Mas isso implica também que, como o Estado não é um objeto, como o Estado não é um homem, o Estado é também um produto de relação de força. Isso implica, efetivamente, que algumas contradições sejam superadas. Isso passa, então, para lutas. Mas não lutas, por exemplo, luta por um nacionalismo ou qualquer coisa desse tipo. Uma luta por um nacionalismo é uma luta que
que a gente vai perder um dia. Ma luta a partir de uma análise de que se passa dentro do país quando existe um nível de financiarização demasiado alto, um nível também de privatização demasiado alto. Acho que tudo isso significa que não se precisa só de lutar, senão também de entender onde e como se precisa de lutar. Para mim é uma... Bom, isso é minha opinião. Não sei, sou absolutamente seguro que não é fácil. Sou seguro. Mas acho que se você pensa somente resolver seus problemas só em Brasil, eu não sei se se diz uma tonteria, quer dizer, não se diz inventisa. Como se diz? Bobagem. É uma bobagem. Sou absolutamente por processo de integração regional, porque frente a você tem a China, você tem a Índia, você tem alguns países avançados, etc., etc., etc. Bom, mas isso era mais para discutir que outro. Vamos a retornar depois sobre a segunda parte da sua pergunta, porque é completamente diferente. São abertas as inscrições. Eu quero fazer duas observações. Acho que o professor Pierre Salamá chama a atenção de certas tendências do capitalismo contemporâneo, certas características. Obviamente que elas são permeadas concretamente nos espaços nacionais pelas lutas políticas, sociais, históricas, composição de força. Esse processo de financiarização, por exemplo, viabiliza não só a mobilidade do capital, como um processo brutal de racionalização da produção, como exigência, vamos chamar, como exigência dessa dinâmica financeira. A racionalização significa superexploração do trabalho, intensificação da superexploração do trabalho. Ela significa isso. O caso talvez mais emblemático seja o que tem acontecido, o que é um fato que chamou a atenção do mundo, foi exatamente um ano atrás, final de abril de 2013, foi quando caiu um prédio da indústria de confecção em Bangladesh, matando 1.136 operárias, fundamentalmente, e ao lado das imagens, fotos da destruição e da morte, apareciam roupas de grifes internacionais. Ou seja, grandes grupos internacionais que viabilizaram isso. Mas, obviamente, que isso gerou certas reações nacionais, e greves, mobilizações, com poucas conquistas, de verdade, mas isso significou reações. Então, acho que como tendência, acho que tem isso, mas tem se permeado. Então, nesse sentido, permeado por lutas nacionais. Nesse sentido, a pergunta que quero fazer, que o professor Pierre é um grande especialista da América Latina, seu trabalho mais recente que está sendo publicado agora pela Boitempo, exatamente trata desse assunto. Se nós olharmos a América Latina, nós temos na América Latina hoje sendo valorizados países que são considerados do Pacífico, os países em geral que têm tratado de livre comércio com os Estados Unidos, Colômbia, Peru, Chile e México, como sendo vamos chamar, os queridinhos novos do mercado e que estão fazendo as políticas corretas para conseguir o desenvolvimento. Mas se você olhar em um balanço que você faz sobre a questão do trabalho, que é o nosso tema aqui, nós vamos perceber que mesmo dentro dessa lógica um pouco mais geral das características, que acho que o professor Pierre chama a atenção com propriedade para a gente, do curto prazismo, da financiarização, nós vamos ver que as consequências do ponto de vista do trabalho para esses países do Bloco do Pacífico são muito mais deletérias, por exemplo, do que as consequências dos países do Cone Sul, que não se inseriram nessa mesma lógica, especialmente o Uruguai, que ampliou a proteção social, ampliou a taxa de sindicalização, ampliou o grau de cobertura das negociações coletivas e diminuiu mais fortemente as desigualdades sociais. Então, a pergunta que ele coloca, exatamente dizendo que esse é um debate que se coloca dentro de certos parâmetros, como é que o senhor explicaria esses processos que apresentam certas diferenças, ou se
eles são exatamente são parte do mesmo processo. Então, gostaria de lhe ouvir um pouco a sua reflexão sobre essa questão. Professor Salamar, bom, perguntar um pouco sobre o que era o nosso curso no passado, que eram as pobrezas, e agora as desigualdades, mas pensar também num rearranjo de forças entre os países emergentes, né? Acho que eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Não quero falar. O rearranjo de forças nos países emergentes, que o senhor chama de emergentes aqui, né? Nessa relação em que desigualdade e pobreza continuam a ser a característica fundamental. O senhor coloca... desculpa. O senhor coloca a dificuldade dos países, enfim, no caso da América Latina, deles praticarem uma política de desenvolvimento baseado nos interesses nacionais, né, ou lutar como no passado, no desenvolvimento da América Latina, havia enfim, um modelo desenvolvimentício que tinha a nação como força fundamental que dava sentido a esse projeto. E hoje isso está em xeque em função da globalização, etc. Será que uma maneira de articular essas sociedades da periferia mundial, nós, América Latina também, nesse contexto, e defender os interesses nacionais, que queira ou não, os governos têm que responder a interesses nacionais, um atalho para isso, será que não seria aí o que hoje está até em moda, tem algumas pessoas falando nisso, a ideia do capitalismo de Estado, né? Agora, recentemente, a Noruega atingiu $100.000 per capita, e é a coqueluche aí do modelo de capitalismo de Estado, um fundo soberano que aplica numa economia global, aberta, e traz renda, e assim defende os interesses daqueles do grupo ao qual eles representam, a nação. Será que essa é um atalho? Né? Queria saber um pouco isso. Bom, na verdade que efetivamente a área da luta é sobretudo nacional. Não sei como fazer de outra maneira. Quando você está dentro de uma empresa, a luta está dentro da empresa. O problema é que a empresa, muitas vezes, as grandes empresas são multinacionais. E muitas vezes a gente que luta dentro de um país contra, por exemplo, a delocalização, luta também contra os trabalhadores de outro país que trabalham na mesma empresa. Bom, esse é um problema. E que é bastante difícil de resolver. Mas queria, para revir sobre este problema, falar antes de tudo de 2 ou 3 pontos que podemos pensar como objeto de luta ao nível nacional, mas que tem repercussões internacionais. 3 pontos. Primeiro ponto, para as firmas multinacionais, o que se chama a optimização fiscal. A optimização fiscal significa, para uma empresa multinacional, de ter sua sede em um país onde se paga menos imposto. Agora, em muitos países, se tem a discussão sobre a proibição ou a limite da optimização fiscal. Porque existe um sistema como Google, por exemplo, que vai fazer muito dinheiro na França, também aqui, e não vai pagar imposto na França, porque paga seus impostos onde desculpe, ele paga a Irlanda.
a Holanda se paga quase nada. E há uma sensibilidade hoje sobre esse tipo de questão, a saber como fazer para que Google, por exemplo, Google ou outros, pagam imposto da França. Então, isso implica que ao nível de, por exemplo, no caso da França, ao nível da Europa, se tem uma regra de funcionamento que faz mais difícil de contornar a questão fiscal de um país. Acho que há uma sensibilidade hoje. Existe uma sensibilidade e também por, não somente, como se diz, as grandes empresas internacionais, sino também por a gente mais rica, que não deseja pagar seus impostos no país e que está construindo falsa empresa para colocar sua sede em um país como o Luxemburgo, não se paga quase nada. Bom, então existe hoje uma sensibilidade. Se a gente pode avançar sobre a questão da optimização fiscal, acho que isso significa que a luta nacional também vira como uma luta internacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, é a questão do dumping social. Você falou um pouco com a Aliança do Pacífico, do dumping social. Você não usa a palavra, mas acho que se trata disso. Quando você falou, pensava uma coisa interessante. Estive na China neste momento, e a China, a reação dos chineses era a Aliança Pacífica contra a China. Mais ou menos, não sou seguro, mas acho que, de uma certa maneira, era uma maneira de opor-se à China da parte dos Estados Unidos, fazendo uma aliança deste tipo. Mas o que quer dizer é que a questão do dumping social, hoje, em muitos países, é uma questão que existe, que não é abstrata, que é concreta. A gente que está dizendo que não é normal de comprar isso barato, porque os chineses, o Bangladesh, etc., não recebem nada como salário, ou quase nada. Não é normal. Então, isso implica que talvez devemos usar de um protecionismo contra esse tipo de produto que, para ser produzido, tem uma taxa de exploração demasiado forte. É uma questão ética. Então, é difícil de fazê-lo porque a gente está contra a exploração na China do trabalho e, do outro lado, está para comprar isso porque é mais barato que de fazê-lo aqui. Então, é uma contradição, é verdade. Mas a sensibilidade existe hoje. A sensibilidade, por exemplo, no caso de Apple, o fato que Apple usa através de Foxconn quase um trabalho, como se diz, escravo. É interessante porque também a questão de Bangladesh, com a morte de mais que pouco mais que 1 milhar de trabalhadores do setor do tecido, é uma questão importante porque se mostra com o dado que este tipo de marca trabalha diretamente através de taxa de exploração de um trabalho não decente. Bom, e o último ponto é também o problema da questão ecológica. Você sabe também que existe uma questão de dumping environmental. Ambiental. Como se diz? Ambiental. Uma questão ambiental. Então, e a questão ambiental é também bastante forte. E também temos mesmo contradição. A gente pensa que a questão ambiental é importante, mas pensa que não vale a pena de
favorecer o imposto contra, por exemplo, o uso do gasoil por transporte ou qualquer coisa desse tipo. Bom, não é fácil, mas existe hoje uma sensibilidade mais forte. E o que quer dizer é que, quando se pensa no problema, através desse tipo de dumping, uma luta é nacional, mas deve integrar também as dimensões internacionais. Então, é melhor que ele pense a luta só ao nível nacional. Porque se se pensa só ao nível nacional, sou absolutamente seguro que é uma, como se diz, voltar atrás. E é uma falsa solução, porque é mais fácil de dizer que o problema venha dos outros que se passa no nosso país. Bom, essa é uma questão interessante. Então, acho que necessariamente devemos defender a questão nacional, porque as empresas internacionais não respeitam a situação nacional. O que quer dizer, quando a nível da filosofia política, quando se usa a palavra legitimação, o Estado deve ter uma legitimação. Uma empresa nacional deve ter um mínimo de legitimação para fazer uma política. Tá? Senão é ditadura. Uma empresa multinacional não tem a favorecer uma legitimação ao extremo. Não tem. Porque está hoje aqui e amanhã em outro lugar. Que não importa quando está ido da cadeia de valor. E hoje, todo o problema é que com a globalização, o estallido, não sei se diz em espanhol, o estallido, a explosão da cadeia de valor é cada dia mais forte. Bom, precisamente por fato que essas empresas não têm quase nada, ou menos que antes, a ver com o problema nacional, da legitimação a nível nacional, acho que devemos pensar o problema não só ao nível nacional, senão ao nível internacional. Senão, o que vai passar, o que se passa em meu país, é saber, você luta contra uma empresa multinacional, você não deve fazer isso, senão você vai em outro lugar. Então, o que vamos fazer se não podemos fazer nada? Então, se precisa para mim, na minha opinião, de pensar imediatamente o problema no nível internacional para resolvê-lo a nível nacional. Senão, na minha opinião, não sei seguro se vocês de acordo ou não, me parece uma questão que é difícil a resolver, mas que é uma questão que me parece importante. E o problema da pobreza, bom, como disse, você sabe que se pode resolver a questão da pobreza como posso dizer isso? Que amanhã, aqui no Brasil, o nível da pobreza, a taxa de pobreza, seja zero, é possível. É possível, não? No meu país não é impossível. No meu país é impossível. Aqui é possível. É possível. Sim, porque é uma maneira de medir que é completamente diferente. No meu país, a pobreza é relativa, aqui é absoluta. E há muitos países, dos países asiáticos, como Coreia, que resolveram a questão da pobreza absoluta. Absoluta. É possível. Não é um milagre, é possível. E devemos fazer de sorte que efetivamente se resolve a questão da pobreza absoluta. Mas o problema depois é o problema da pobreza relativa, que é, de uma certa maneira, é a tradução do nível de desigualdade. Em meu país, por exemplo, uma pessoa
que é pobre poderia ser aqui capa média. E a maneira de medir aqui as capas médias mostra que, efetivamente, a gente que aparece aqui às capas médias são pobres no país dos Estados Unidos. Então, é uma questão de definição. Mas, através de toda a questão da definição, quando se trata da questão da distribuição da renda, se trata também da questão da frustração. Uma pessoa que ganha pouco, incluído se ganha mais que há um tempo, mas ganha pouco frente ao que ganha outra pessoa em cima dele, que ganha cada dia mais que ele, então vai ter uma frustração. E será uma situação difícil acho que a viver. Então, o problema da pobreza absoluta é possível de resolvê-la nos países emergentes, e o problema da pobreza relativa implica uma concepção da sociedade completamente diferente, a saber, uma sociedade que seja muito mais desigual que a que conhecem os países desenvolvidos. Então, queremos agradecer imensamente a... Quer falar? Eu sei que tem mais alguém que quer fazer alguma... Porque dos inscritos, alguém quer fazer uma colocação? Quer fazer uma consideração final? Não. Não, eu vou dizer que sou feliz da oportunidade que você me deu de apresentar algumas teses um pouco iconoclastas, porque é mais fácil para nós de falar só, por exemplo, de desindustrialização, ou da finança, ou da pobreza, etc., que de tentar entender uma lógica global. Na apresentação de meu paper, de meu texto, o texto escrito, e aqui o que se falta, a minha opinião, é um análise do Estado. Não quero usar, por exemplo, a palavra do Estado, o capitalismo do Estado hoje, porque corresponde na América Latina a uma época bem precisa. Quero falar de política industrial, mas que tipo de política industrial, que isso implica a nível da relação de força, isso é a pergunta importante. E não é somente uma pergunta, uma maneira de falar do que é concreto, sino também uma maneira abstrata de pensar o Estado de hoje, de retomar toda a discussão sobre um Estado que não seja um elemento, se diz, elemento que não seja um elemento só. É uma questão bastante difícil. Escrevi se faz 20 ou 25 anos atrás com um brasileiro que se chama Gilberto Matias, que alguns conhecem talvez, um livro que saiu aqui na Brasiliense faz muito tempo, sobre o Estado, a questão do Estado, a partir de uma análise abstrata, não? E acho que hoje, dentro do conceito da globalização, se precisa de retomar toda a questão do Estado e a questão da nação. Falei da questão da nação um pouco, mas é muito interessante de ver o que se passa em alguns países andinos, na tentativa de construir um Estado, o que se chama plurinacional. Não sei se você conhece os escritos, por exemplo, de Bonaventura, etc., mas são muito interessantes, muito importantes, porque colocam imediatamente a questão do Estado e a questão da nação. E através da questão da nação, toda a questão da legitimação. E através da questão da legitimação, todas as questões das pessoas que foram excluídas, como os índios. Bom, então, isso que você pode ver abre muitos caminhos de reflexão e pesquisa futuro. Eu queria agradecer muito... Quer falar primeiro? Não. Não, eu só queria dizer que foi uma grande satisfação ter o professor Pierre Salaman aqui. Estava me lembrando, quando eu vi o título da sua apresentação, Financiarização e Trabalho, a questão de 10 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos, acho que daria talvez até se lembre, nós tivemos num congresso importante de estudos do trabalho, e pela primeira vez vimos uma mesa redonda de discussão sobre o tema de financiarização e trabalho.
E atraiu um público imenso naquele momento, né? As pessoas estavam realmente interessadas. A frustração foi que nenhum dos palestrantes falou nada sobre financiarização e sobre trabalho. Na verdade, fugiram. O primeiro palestrante, inclusive, pelo que eu me lembro, disse o seguinte: olha, eu, na verdade, nem acredito que exista alguma coisa que se chama financiarização. Nunca entendi direito do que se trata, tal, então eu vou tratar de outro tema. Né? Realmente é um tema por demais complexo, mas eu fiquei muito satisfeito de que, nessa oportunidade, tivemos realmente uma oportunidade de ouvir uma tentativa de reflexão construindo essa mediação entre o tema da financiarização e o tema do trabalho. Então, é uma enorme satisfação saber que a gente tem aí um caminho a trilhar e realmente é um tema muito difícil. As mediações teóricas são muito difíceis, e a construção do argumento é uma construção complicada, como a gente viu aqui, mas agradeço muito, Salamá, a oportunidade de ouvi-lo aqui e de tê-lo aqui conosco. Na mesma perspectiva do Paulo, primeiro eu quero dizer o seguinte: o texto do Pierre, ele está disponível, eu tenho aqui também eletronicamente, então nós podemos passar para vocês. Ele está em francês por enquanto, depois será traduzido, mas acho que tem pessoas que podem dar conta do francês, então já podem começar a se inteirar e devorar um pouco mais as ideias expostas aqui pelo professor Pierre Salamá. O Pierre Salamá esteve a última vez no Instituto de Economia em 1979, ele me contou. Ou seja, muitos de vocês não eram nem vivos, não tinham nem nascido. Ele estava aqui estabelecendo um debate sobre esses temas com grandes mestres nossos, como João Manuel, Maria Conceição Tavares, enfrentando os debates. E o Pierre Salamá, ele tem, e aí é facinho procurar no Google, aqui tem um site que tem os artigos dele disponíveis, esse aqui não está ainda disponível no site, então tem uma vastíssima produção sobre a questão da pobreza, da desigualdade, da violência, e a questão aqui da pesquisa mais recente dele exatamente é sobre a América Latina, que é esse livro que o Paulo fez referência, que está sendo publicado pela Boitempo. Então tem uma produção vastíssima sobre o tema. E queria também referendar isso que o Paulo falou, o seguinte: fazer essa discussão entre financiarização e trabalho não é uma tarefa nada fácil, mas acho que tenho certeza que o professor Pierre trouxe uma série de pistas e que mostram uma reflexão que eu acho que já se constrói aqui, de que existe essa relação estreita mesmo, de que uma série de impactos sobre o mundo do trabalho vem pelas características como se desenvolve o capitalismo contemporâneo, e uma dessas características mais recente é esse processo da financiarização aqui, porque ela viabiliza o processo de internacionalização de produções de bens, redefine o papel do Estado no projeto de desenvolvimento, abre possibilidades de movimento, de mobilização do capital e promove um processo de reestruturação produtiva muito intenso, que significa racionalização da produção do trabalho. Racionalização significa sobreexploração, que é sinônimo de precarização do trabalho como forma de tentar aumentar a produtividade, já que as regras do jogo da economia não podem ser mexidas, então se mexe sobre o elo mais frágil, que é o próprio trabalho, e aí a consequência sobra para o mundo do trabalho de uma forma direta. Então, e o Pierre Salamá trouxe essa reflexão importante para nós poder fazer essas articulações e poder compreender uma dinâmica, uma das características recentes que são fundamentais para quem estuda a sociedade, estuda particularmente o trabalho. E, por último, só queria dizer o seguinte: o professor Pierre Salamá é uma pessoa extremamente generosa, aceitou o nosso convite para vir no seminário que nós, o CESIT Unicamp, aqui organizamos, com uma central sindical, um seminário que foi uma tentativa de reflexão sobre a crise do trabalho e do sindicalismo no capitalismo contemporâneo, com várias intervenções, e para exatamente tentar se contrapor à lógica de que 1º de maio é só um dia de festa, é um dia de reflexão profunda no momento em que o movimento trabalhador encontra dificuldades para manter suas conquistas históricas. E o Pierre Salamá contribuiu com esse seminário, logo que nós convidamos aqui e acertamos com a coordenação de pós-graduação, Paulo, para convidá-lo, ele também foi extremamente generoso em aceitar o nosso convite,
E aí agradeço a Márcio e o Carlos por ter ajudado, inclusive, a viabilizar essa interlocução conosco. Então, mostrou muita generosidade e é uma pessoa também, não só generosa, mas também muito simpática, e foi um prazer muito grande acolhê-lo aqui no nosso Instituto, né, Paulo? Aqui, e esperamos que não demore novamente 34 anos para o senhor voltar para cá, mas que em breve podemos promover outros debates, outras reflexões para continuar aprofundando o tema que o senhor está desenvolvendo, tanto sobre a América Latina, sobre desigualdade, sobre como essa questão da relação entre financiarização e trabalho. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco.